Eu vi aqui no canal aqui de um amigão meu aqui, o Guido, né? Ele estava falando sobre a questão do monarca ser preso, né? E tá todo mundo comentando isso, né? E eu vou fazer um comentário, porém esse comentário aqui não é sobre a possibilidade dele ser preso ou não, né? E também não é sobre o que eles falaram, mas sim o porquê que ele está escolhendo esse caminho para ser preso, né? No canal, infelizmente ou felizmente, é sempre o porquê das questões das coisas. Então, os cachorros da vizinha, meu Deus, ela maltrata muito eles. Só que esse aqui é o mesmo. Vou falar que é o Profetinho. Vem cá, Profetinho, vem. Tá menos revoltado, Profetinho? Vem cá. O Profetinho tá revoltado. O Profetinho não tá revoltado. Ele não falou que ia pegar um cacete e cacetar você agora há pouco. O Profetinho é muito doido. O Profetinho, ele é baixinho, troncudo e sai flutuando por aí, falando nada com nada na minha casa aqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui na questão aqui. Vamos aqui deslinchar aqui o Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um cara que, como fala, foi... Sei lá o que aconteceu com ele fugiu lá para os Estados Unidos. Eu tinha até comentado para ele fugir, porque o Alan dos Santos ele estava fazendo muito sensacionalismo, estava fazendo muita polêmica, estava agindo exatamente igual a televisão tradicional, né, a mídia tradicional, e ele estava fazendo isso por causa de dinheiro. Ele estava pouco se importando com política, com opinião, com religião, com isso e com aquilo. E ele pagou um preço, porque ele estava brincando sim com os indivíduos do Supremo, com o STF e tal, simplesmente para ganhar dinheiro, né? Não se pode brincar nem com instituições e nem com, como falo, com indivíduos, com pessoas. Ele colocou, eu não concordo com o Xandão, acho o Xandão errado, acho atitudes do Xandão ali, eu não concordo com elas, mas o Xandão ele tomou certas ações para se proteger, porém eu achei errado, né? Eu acho, né, um meres humano mortal, que simplesmente deveria meter uma parte de processo em cima do Alan dos Santos, né? E o Alan dos Santos acabou se tornando foragido político aqui do Brasil, por causa da opinião totalmente torta e opinião ameaçadora. Ele estava fazendo ameaça assim a indivíduos, né? E ele fazia qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Então, o Alan dos Santos, por causa do dinheiro, ele fez a maior loucurada. E eu, anos atrás, falei que os conservadores eram falsos, que era tudo mentira, que o Olavo de Carvalho sim era até um bom filósofo, mas eu não tive o estudo que ele teve, né? Eu tive sim, né? Meus pais me ensinaram muitas coisas. E eu sou um filósofo até melhor do que o Olavo de Carvalho, e eu sou um filósofo... Eu não sou bem um filósofo, eu sou como se fosse um verdadeiro levita, né? Eu não vou falar fariseu e escriba aqui, porque só existe ensinos farisêuticos, ditos de fariseus e escribas, e eles eram vistos no final de Jerusalém como mentirosos, né? Então, o que acontece? Tudo que aconteceu com Alan dos Santos é porque ele provocou essa situação. E o monarca está totalmente ferrado, e ele se sente exatamente igual ao Alan dos Santos, porém ele estava escolhendo um caminho, né, que não era o caminho alucinado do Alan dos Santos por dinheiro, né? Ele simplesmente ele não tem paciência, ele fala o que ele quer, e até eu peço desculpa para você, monarca, portadores de psicose, usuários de droga, né? Eles livremente, né? Os psicóticos, quando eles falam uma coisa, é verdade, né? Eles falam, ah não, você está mais magro, ah não, é isso, é aquilo, tá. Os psicóticos, eles não mentem, eles não conseguem guardar a personalidade deles, porque eles não têm personalidade. E os usuários de droga, eles são extremamente agressivos, né? Eles não têm paciência, né? Os que usam muita droga, e eles falam a primeira coisa que vem pela cabeça, né? Então, o monarca, o que está acontecendo com ele é abuso excessivo de drogas e talvez esquizofrenia, porque ele está tendo despersonalização constante, desassociação, várias coisas
que são referentes ao padrão esquizofrênico. E aí ele trouxe o Alan dos Santos, achando que ele está sofrendo igual o Alan dos Santos, né? Mas ele não tem nem condição, né, de ser foragido, né? Tanto que o pessoal está falando que ele vai ser preso, né? E ele está, como fala, ele pegou um dos maiores desafetos do Alexandre de Moraes, e sim, o cara pouco se importou, né, com toda a construção da vida do Alexandre de Moraes. Eu posso dizer que eu não concordo com ele, mas ele tem toda uma vida, ele tem uma história e ele tem um cargo extremamente importante, né? E o cara tava tipo tirando sarro de um juiz do Supremo para ganhar dinheiro e criando toda uma propaganda. Eu vou falar a palavra, começa com a primeira letra do meu nome, né? Mas não é Thiago, né? Ele fez toda uma propaganda com a palavra T ao Alexandre de Moraes, e isso é criminoso, isso é imoral, né? Porém, eu, como meros mortal, acredito que deveria haver um processo e ponto final, né? E aí, eu não vi a live do Monark com Alan dos Santos, porém, eu vi uma parte lá, e a parte que eu vi é uma parte extremamente imoral, né? O cara com um monte de leviandade, um monte de sensacionalismo e tal, e delírio, para simplesmente fomentar uma guerra aqui no país, né? Não fomentar uma solução prática a todos os cidadãos do Brasil, né? E os caras criaram tipo um surto social coletivo de que Bolsonaro era um Optimus Prime, que ele pegaria as bazucas de plasma de outro universo e que transformaria o Brasil em um mundo todo cibernético e que salvaria a humanidade por 500 bilhões de anos. Isso é extremamente perigoso, né, o que o Alan dos Santos fez, e por essa razão o nosso governo, nosso estado, está querendo criar inúmeras leis. Mas voltando à questão aqui, ao meu embate intelectual, o Alan dos Santos, ele é o que eu disse, e o Monark está totalmente despersonalizado, botando fogo na situação, porque ele acha que ele se ferrou, né? Ele fica o tempo inteiro com um pensamento psicótico, pensando no Alexandre de Moraes, e ele fez uma merda para ele se prejudicar, né? Ele falou muitas coisas, algumas coisas são erradas, algumas coisas são interessantes, mas tudo que ele fala é baseado num perfil psicótico, né? E ele saiu da essência dele, ele já foi até um grande youtuber, mas ele não está bem na casinha, ele não toma providências para fazer argumentos corretos, e eu jamais chamaria o Alan dos Santos para fazer uma matéria comigo, porque eu não acredito que ele é uma pessoa verdadeira, ele não tem reputação nenhuma, né? Eu chamaria o Bolsonaro, porque ele tem reputação. Tem um indivíduo lá que eu até falei sobre o Guido. O Guido tem um canal extremamente engraçado, né? Eu disse que eu não citaria o nome desse sujeito aqui no meu canal. E ele imita ele faz paródia de um cara que é totalmente doente na internet. Esse cara também não tem reputação, né? Uma coisa é você fazer uma guerra. Uma coisa é você lutar pelo bem de todos, outra coisa é você fazer uma guerra por um ideal. E até um amigo meu que trabalha comigo, e meu pai também sempre falou, nunca existe o certo ou errado, né? O que existe é o acordo em comum entre as pessoas. Isso está acima do certo e errado, da verdade, porque a verdade é o bem comum, é a vida, né? Tanto que o Ancapos fala isso o tempo inteiro lá no canal dele, né? Ele prega moralismo, prega judaísmo, prega um monte de coisa, ele nem sabe do que ele está falando, mas ele é um cara, como fala, ele é um cara fora da curva, né? Ele é nerd, é intelectual, é gênio, é uma pessoa estudada. O único problema dele é que ele estuda tanto que às vezes ele se perde, né? Não como eu me perco de uma forma completamente diferente, né? Me perco no argumento. Às vezes eu monto um quebra-cabeça gigantesco aqui dentro do meu vídeo aqui, eu não venho explicar o quebra-cabeça e tal, não, ele deixa bem explicado o conteúdo dele. Eu não gosto de conteúdo explicado, mas ele consegue até me prender, né? Que ele sempre faz igual o Afonso, né? O Afonso tem vídeos incríveis se você assistir os vídeos antigos dele.
os vídeos novos são vídeos de alerta, então ele não tem tanta criatividade para construir o vídeo. Eu acredito que o Afonso, às vezes, ele dá uma puladinha aqui no meu canal. Né? Então é basicamente isso, né, que eu tenho que falar aqui para vocês. Vocês precisam ter muito cuidado, vocês precisam avisar o Monark, vocês precisam avisar pessoas importantes que o Monark, ele perdeu o senso de certo e errado, ele perdeu o senso de moral, ele perdeu todos os sensos que faz um ser humano ser um ser humano e ter a sua dignidade. Ele, infelizmente, se você analisar, ele está no espectro psicótico, né? Por causa de fumar demais e ferrar com as sinapses dele.